Em 28 de outubro de 1933, no distrito de Pau Grande, em Magé, no estado do Rio de Janeiro, nasceu Manuel Francisco dos Santos, o menino que o mundo conheceria como Garrincha. O apelido veio de um pequeno pássaro típico da região, conhecido por sua agilidade e liberdade. Desde cedo, Manuel carregava marcas físicas que poderiam ter impedido qualquer sonho no futebol. Nasceu com a perna esquerda 6 centímetros mais curta que a direita, os joelhos tortos e a coluna levemente curvada. Muitos diziam que aquele garoto jamais teria condições de jogar. Mas a vida já mostrava que Garrincha não seria qualquer um ponto na infância. Era um menino simples, alegre, acima de tudo, apaixonado por brincar com a bola. Trabalhava ainda pequeno na fábrica de tecidos de Pau Grande, mas sempre encontrava tempo para o futebol nos campinhos de terra batida. Ali, diante dos olhos de vizinhos e amigos, começou a se destacar pela habilidade de driblar sem esforço. O curioso é que ele não treinava dribles, eles simplesmente surgiam de forma natural. Enquanto outros garotos faziam força para correr, Garrincha parecia dançar, como se a bola estivesse presa aos seus pés. As pernas tortas, que poderiam ser vistas como um defeito, viraram sua arma secreta. Os adversários não entendiam como ele conseguia mudar de direção tão rápido. Ainda criança, Garrincha desenvolveu um estilo de jogo único, baseado no improviso e na ginga. Essa essência acompanharia sua vida inteira, transformando aquele menino franzino e sorridente em um dos maiores gênios do futebol. E assim, de um vilarejo simples do Rio, começava a nascer o mito que encantaria o planeta. A trajetória de Garrincha mudou radicalmente em 1953, quando, incentivado por amigos, decidiu tentar a sorte no Botafogo. Ele já tinha 20 anos, idade considerada alta para um jogador começar em um grande clube. Chegou tímido, quase sem acreditar que pudesse ser aceito. Mas bastaram poucos minutos em campo para que a lenda começasse. No primeiro treino, Garrincha foi colocado frente a frente com ninguém menos que Nilton Santos, lateral esquerdo da seleção brasileira e campeão do mundo em 1950. Para muitos, um teste cruel. Mas Garrincha, com sua inocência e talento puro, não se intimidou. Partiu para cima de Nilton, aplicou dribles desconcertantes e deixou o craque para trás repetidas vezes. Nilton Santos ficou impressionado e, ao final do treino, pediu ao técnico: assina com esse menino agora. Se ele for para outro time, nós vamos sofrer contra ele. Assim, Garrincha começou sua caminhada no Botafogo. Nos anos seguintes, ele se tornaria parte de um dos ataques mais temidos do futebol brasileiro, ao lado de nomes como Didi, Galo e Quarentinha. Sua fama cresceu rapidamente, a cada jogo, deixava defensores caídos no chão e arrancava aplausos até de torcidas adversárias. Para a massa botafoguense, Garrincha virou símbolo de alegria, improviso e irreverência. E, para o futebol brasileiro, surgia um talento que não podia mais ser ignorado. A simplicidade, no entanto, nunca o abandonou. Mesmo já como profissional, Garrincha continuava brincando em Pau Grande, disputando peladas com amigos, como se fosse apenas mais um garoto do bairro. Essa mistura de genialidade e humildade conquistava corações dentro e fora do campo, preparando o terreno para algo muito maior, a Copa do Mundo. A Copa da Suécia, em 1958. Foi o momento em que Garrincha deixou de ser apenas um ídolo do Botafogo e se tornou um fenômeno mundial. Até então, ele não era titular absoluto da seleção, e havia dúvidas sobre como suas pernas tortas reagiriam ao nível mais alto do futebol. Mas bastaram poucos minutos para o mundo entender que estava diante de algo diferente. Ao lado de Pelé, que também estreava em Copas, Garrincha foi um dos símbolos da ousadia e da alegria brasileiras. Nos primeiros jogos, ainda se poupava, mas nas partidas decisivas mostrou todo o seu repertório: dribles curtos, arranques irresistíveis e assistências que desmontavam as defesas adversárias. O jogo contra a União Soviética ficou marcado na história. Logo nos primeiros minutos, Garrincha aplicou dribles desconcertantes e quase marcou um gol antológico. O narrador brasileiro chamou aquele início de os 3 minutos mais incríveis da história do futebol. A cada lance, os adversários ficavam perdidos. Garrincha parecia jogar sem esforço, sempre sorrindo, como se estivesse em uma pelada com amigos. E a torcida sueca, mesmo contra, não resistia, aplaudia os dribles e vibrações do brasileiro. No final, o Brasil conquistou sua primeira Copa do Mundo,
e o planeta descobriu o anjo das pernas tortas. Garrincha havia provado que seu estilo irreverente funcionava no palco mais importante de todos, e o futebol nunca mais seria o mesmo. Se em 1958 Garrincha dividiu os holofotes com Pelé, em 1962, no Chile, ele brilhou sozinho. O início foi dramático. Logo no segundo jogo, Pelé se lesionou e ficou fora do restante da competição. O Brasil parecia condenado a perder força. Mas foi aí que Garrincha assumiu o protagonismo. Naquela Copa, Garrincha jogou como nunca. Fez gols decisivos contra a Inglaterra, destruiu defesas inteiras e encantou até os chilenos, que chegaram a aplaudi-lo de pé, mesmo sendo adversário. Seus dribles não eram apenas movimentos técnicos, eram verdadeiras obras de arte, momentos de improviso que desafiavam a lógica. O Brasil seguiu vencendo, com Garrincha liderando cada ataque, e chegou à final contra a Tchecoslováquia. No jogo decisivo, novamente ele foi protagonista, criando jogadas e participando ativamente da conquista. O Brasil sagrou-se bicampeão mundial, e Garrincha foi eleito o melhor jogador da Copa, artilheiro e maior craque do torneio. Era o auge de sua carreira. O anjo das pernas tortas se transformava em lenda. Mais do que vencer, Garrincha conquistou corações. Era querido por torcedores de todas as nacionalidades, que viam nele um futebol diferente, humano, divertido, espontâneo. Enquanto muitos jogavam com tática e força, ele jogava com alma e sorriso. Essa Copa consolidou Garrincha não só como um dos maiores jogadores da história, mas como um símbolo da essência do futebol brasileiro. Após o auge no Chile, começaram os anos difíceis. Garrincha enfrentava dores constantes nos joelhos, resultado de tantas arrancadas e dribles. As lesões, somadas à vida desregrada fora de campo, marcaram o início do declínio. O álcool se tornou um problema cada vez mais grave, e sua carreira, que parecia interminável, começou a se apagar. Ele ainda jogou a Copa de 1966, na Inglaterra, mas já não era o mesmo. O Brasil foi eliminado precocemente, e aquela seria sua despedida dos mundiais. Nos anos seguintes, passou por outros clubes, como Corinthians, Flamengo e até mesmo por times menores, mas o brilho dos tempos de Botafogo e seleção nunca mais voltou. Apesar das dificuldades, Garrincha continuava querido pela torcida. Sua figura simpática e humilde conquistava até quem nunca o viu jogar. Em 1983, aos 49 anos, o Brasil se despediu de Garrincha, que morreu em circunstâncias tristes, marcado pelo alcoolismo. Seu velório, no entanto, mostrou a dimensão do que ele representava. Milhares de pessoas se reuniram para prestar homenagem, e o país inteiro chorou a perda do anjo das pernas tortas. O legado de Garrincha é eterno. Ele provou que a genialidade não depende de perfeição física, e que o futebol pode ser mais do que técnica, pode ser alegria, arte e improviso. Para muitos, Garrincha foi o jogador mais brasileiro de todos os tempos. E até hoje, em cada drible ousado, em cada jogada de pura ginga, o espírito dele continua vivo nos gramados do mundo inteiro.